Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula da nossa série Técnica em Mineração Fundamentos, Teoria e Prática. Estamos na aula número 54 do módulo Introdução à Topografia. Tá? Nessa aula, nós vamos falar sobre nivelamento trigonométrico. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Tá? Assista essa aula até o fim, vai ter uma surpresa para vocês no final dessa aula, principalmente para aqueles que, além da topografia, gostam da perfuração e desmonte. Meu nome é Carlos Henrique, para quem está chegando agora, e vamos em frente que nós temos muita coisa para ver. Então, primeira coisa, o conceito de nivelamento trigonométrico. Tá? Então, o nivelamento trigonométrico é um método que consiste através da trigonometria, determinar a diferença de nível entre dois pontos na superfície terrestre. Simples assim. Você tem o ponto A, o ponto B, e você quer saber a diferença de nível entre eles, você pode usar o método da trigonometria e nós vamos ver como que faz isso. Então, quando dois pontos têm a distância horizontal diferente de zero, nós vamos utilizar uma fórmula trigonométrica apropriada, tá? Conforme esse esquema da figura ao lado. Então, você vê que isso aí praticamente assemelha a um triângulo retângulo. E como é que é essa fórmula, Carlão? Vamos ver lá. Antes da gente ver essa fórmula, nós temos que ver outro negócio. Quando eu falei com você no slide anterior, distância horizontal diferente de zero, já deve ter dado uma interrogação aí, pô. Então, quando a distância horizontal for igual a zero, tem isso, cara. Tem jeito com a distância ser zero aí. A foto aí, eu estou vendo aí a distância horizontal, lá, o teu dolito lá longe e coisa aí. Meu amigo e minha amiga, distância horizontal igual a zero, quando você vai medir um prédio e você tem o ponto A na base dele e o ponto B no topo. Qual que é a distância horizontal aí? Não existe, ela é zero. Então, para esse caso, nós vamos utilizar uma outra forma e eu vou passar para vocês aí os dois tipos de cálculo aí para você ficar bom nessa área. Então, vamos lá. Diferença de nível por dois pontos de distância horizontal diferente, ou seja, a figura a seguir, tá? Nós vamos ver agora, vou mostrar o esquema teórico de encontrar a diferença de nível. Tá? Então, a fórmula do princípio da trigonometria, ela é diferença de nível igual a distância horizontal vezes a tangente A. Então, como nós falamos já, comentando isso aí, não é possível medir a distância horizontal em um aclive-declive sem o uso de um instrumento que permita medição de ângulos verticais. Então, nesse caso específico aí, eu não posso usar um nível, porque no nível não tem a medição de ângulos verticais. Então, vou usar o quê? Um teodolito, vou usar um clinômetro, coisas desse tipo. Então, vamos ver agora aí a imagem aí, tá? Então, para que a medição da distância horizontal, e ela é necessária para o cálculo. Muita atenção aí. O que eu preciso fazer? Primeiro, instalar o teodolito no ponto A e ter a mira falante no ponto B. Então, eu vou fazer as leituras, fio superior, fio inferior, fio médio, ângulo, e aí leva. Você tem que prestar bastante atenção ao seguinte: quando você vai medir o ângulo, tá? O aparelho vai dar o ângulo zenital. Então, se eu vou utilizar o ângulo zenital, é uma forma. Se eu vou utilizar o alfa, que é a complementação do ângulo zenital para chegar na eu vou utilizar outra forma. E essa aula nossa, nós não vamos utilizar o ângulo zenital, nós vamos utilizar o ângulo alfa. E como é que eu vou fazer isso, Carlão? Mostra aí. Então, vamos lá. Vamos entender a fórmula aí primeiro. Aí, tá? A diferença de nível ela é igual à altura do instrumento mais x. O x está ali. Ó. Então, eu tenho lá a altura do instrumento mais o x. Aí o x. Calma. A tangente de alfa, né, que eu falei com vocês, que é esse ângulo aí que forma
nesse triângulo imaginário aí, a tangente alfa ela vai ser igual ao quê? A leitura do fio médio mais x dividido pela distância horizontal. E o x? X da questão. O x é igual à diferença de nível menos a altura do instrumento. Então, substituindo, eu já sei o que o x representa, né? Eu vou ter tangente alfa vezes distância horizontal vai ser igual à leitura do fio médio, mais o x, logo o x é igual a tangente alfa vezes distância horizontal menos a leitura do fio médio. E tirando o x da parada, aí nós temos que tangente de alfa vezes a distância horizontal menos a leitura do fio médio é igual à diferença de nível menos a altura do instrumento. Organizando essa turma toda aí, diferença de nível para um lado e o resto para o outro lado, nós vamos ter que a diferença de nível é igual a tangente de alfa vezes a distância horizontal menos a leitura do fio médio mais a altura do instrumento. Simples assim. Parece bicho de sete cabeças, mas não é. Vamos ter um exercíciozinho aí, vocês vão ver que é moleza. Como eu estou mostrando para vocês aí, tá, onde chega a forma, eu podia chegar aqui e jogar a fórmula, tá aí, mas isso para vocês entenderem como é que se chega até essa fórmula aí e o porquê. Então, presta bastante atenção na figura e vocês vão ver e vão entender o quê? Qual que é a necessidade e o porquê dessa descrição dessa forma. Agora vamos ver o outro lado, quando a distância horizontal é zero. Cara, não tem jeito, tem, meu amigo. Quando eu vou medir um prédio, o ponto A está na base, o ponto B está no topo, não tem distância horizontal. Entendeu? Não é como se eu estivesse medindo um terreno. Aí eu tenho como calcular a distância horizontal. Coloco a mira falante lá, calculo o fio médio e tal, e calculo a distância. Nesse caso, não tem, eu vou usar apenas o quê? Ângulo e altura do instrumento. Então, para a altura de objetos tais como edificação, poste, falésia, árvores, o nivelamento trigonométrico é também bastante útil. Por quê? Quando a distância horizontal do ponto inicial e o final que se deseja saber for igual a zero, eu quero saber a altura do prédio. E o prédio ele não é inclinado. Se for inclinado, aí eu vou ter a diferença, a distância horizontal de um ponto ao outro. Mas não, ele é na vertical, então é zero. É simples assim. Um poste. É ponta embaixo, a ponta em cima, quero saber a altura desse poste. A distância horizontal é zero. Tá? Então, quando a distância horizontal do ponto inicial e o final que deseja saber for igual a zero, nós vamos o quê? Utilizar um outro método dentro do nivelamento topográfico. E que método é esse, Carlão? É mais simples do que tudo. Então, a obtenção da diferença de nível, tá, para os casos de distância horizontal igual a zero, utilizando o nivelamento trigonométrico, você vai ter que a tangente de alfa é igual a x dividido pela distância horizontal. X é igual a tangente de alfa vezes a distância horizontal. E o y, que é realmente a altura que você quer, vai ser igual ao x mais a leitura do fio médio. Simples. Vamos entender mais? Vamos. Não, primeira coisa, você vai instalar o teodolito na frente do objeto, determinar que você quer determinar a altura. Tá? Vai colocar a mira falante junto ao objeto, então na base dele lá, e calcular a distância horizontal do teodolito até o objeto. Então você vai depois girar a luneta do instrumento até a ponta ou aresta final do objeto e vai descobrir o quê? O ângulo alfa do plano topográfico até o objeto. Lembre-se, o teodolito dá o ângulo zenital. Deve-se calcular o alfa. E como é que é o alfa? Ele vai ser 90 menos o ângulo que eu vou encontrar na leitura que eu vou fazer, tá? E aí, pela tangente, tem-se o x, que é distância horizontal
vezes a tangente de alfa. Tá? Então, somando-se o x com a leitura do fio médio, você vai ter a altura do objeto, que é igual a x mais L. Ok? Então, vamos fazer um exercício aí rapidinho aí, para vocês fixarem isso aí. Tá? Calcular a diferença de nível dos pontos A, B de um terreno. Sabemos que, ao instalar o teodolito, o topógrafo obteve os seguintes dados em altura do instrumento, 1.600 milímetros, e o alfa, 30 graus. Em B, no ponto B, estão vendo que aí é diferente de zero. Em B, ele teve a leitura do fio superior, 2.000 milímetros, fio médio, 1.500, e fio inferior, 1.000 milímetros. Tá? Então, você pega aquela famosa fórmula lá, que DH é igual fio superior menos fio inferior, tá? Vezes cosseno ao quadrado de alfa, dividido por 10. Ah, cara, né? Tem coisa aí que eu tenho que multiplicar por 100. Essa fórmula já é reduzida. Resumimos aquilo tudo. Você multiplicar por 100, dividir por 1.000 e tal. Então, é isso aí. E a fórmula da diferença de nível vai ser igual à distância horizontal vezes a tangente de alfa, mais a altura do instrumento, menos o fio médio. Meus amigos, a surpresa que eu falei com você é o seguinte: lancei, tá, já está disponível, o manual do Blaster. Então, são praticamente 50 e tantas folhas aí de material, de consulta de material importante para que você tenha um conhecimento muito grande e seja um Blaster de primeira. Então, tem interesse? Vai no comentário e fala, Cássio, eu quero, tá? E nós vamos conversar. Eu vou passar o link para vocês, para poderem baixar o manual do Blast. Agora vamos às nossas continhas. Tá? Eu não vou ficar falando as contas aqui, porque vocês, primeiro, antes de ver o resultado, vocês vão tentar resolver essa questão. Meus amigos e minhas amigas, continuando a bibliografia que eu uso aí, apostila Topografia Geral, José Machado Coelho Júnior, Fernando Cartacho e Júlio da Silva. E no mais, na próxima aula nós vamos falar sobre o nivelamento geométrico, que já é diferente aí do trigonométrico, né? E vamos ter muita informação útil para o seu crescimento profissional. Então, muito obrigado a você que acompanha esse canal, que compartilha, que comenta e que deixa o seu like. Até a próxima. Fui!